Vamos lá, pessoal, vamos falar agora dos efeitos da condenação, tá bom? Então nós temos efeitos genéricos, efeitos específicos e já vamos começar no artigo 91, que ele diz aí, são efeitos da condenação. Primeiro, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, essa obrigação de indenizar é um efeito muito importante, né? Até porque de todo crime, na maioria das vezes, advém a obrigação de indenizar, tá? Claro que tem alguns crimes nos quais não cabe indenização, mas todo crime, em regra, impõe o dever de indenizar. Então diz aí, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Segundo efeito da condenação, a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé, perda em favor da União do quê? Letra A, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. E, por exemplo, o produto do crime, né? Um revólver, etc., tá? E uma arma de numeração raspada o sujeito utilizou para cometer um roubo. Então ele vai perder esse instrumento do crime, tá? E também ele perde o produto do crime. Agora, é claro, né? Ou qualquer outro bem ou valor que constitua o proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Evidentemente que ressalvado o direito do terceiro, né, do lesado ou do terceiro de boa-fé. Então vamos imaginar, eu estou passando pela rua, o sujeito vem e furta o meu relógio. Tá? Ou, aliás, rouba o meu relógio, furta o meu relógio. A polícia o prende. Neste caso, vai recuperar a res furtiva, recuperou o relógio. Claro que o relógio vai ser devolvido para mim. Não vai perder em favor da União, porque é o produto do crime, ou o objeto, ou o valor que ele auferiu da prática criminosa. Não, tá? Ressalvado, obviamente, o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. Tá bom? Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando esses não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Então o sujeito sumiu com o dinheiro do crime, né? Ele assaltou um banco, por exemplo, pegou lá 100 mil reais e torrou, desapareceu com esse valor. Então, nesse caso, o juiz poderá decretar, se ele tiver patrimônio, o juiz poderá decretar a perda de bens e valores equivalentes ao produto ou proveito do crime. Por quê? Porque o valor que ele auferiu da prática criminosa não foi encontrado ou ele jogou para o exterior, lá numa conta no exterior, por exemplo. Parágrafo 2º, na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Tá? Então aí nós temos essas medidas assecuratórias da Lei Processual Civil, do Código de Processo Penal, que são ali arresto, sequestro, especificação de hipoteca legal, tá bom? E de outras que podem porventura surgir aí na legislação complementar. Tudo bem? Vamos seguir. Artigo 91, letra A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, então veja aqui que isso que nós vamos estudar agora, no 91, letra A, se aplica aos crimes com pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Então não é para todos os crimes, para os crimes com pena máxima superior a 6 anos de reclusão. Então, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime, perda dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Então vamos imaginar o caso de um funcionário público, né? O sujeito tem um rendimento lícito ali de 5 mil reais por mês, mas ele tem um patrimônio de 5 milhões de reais. Então pode ser que esse patrimônio seja incompatível com o seu rendimento lícito. Então, no caso de um crime, né, que a lei comine pena máxima superior a 6 anos, pode o juiz decretar a perda como produto ou proveito do crime. Claro que tem que ver o caso concreto, o tipo de crime, etc. Né? O juiz pode decretar a perda como produto ou proveito do crime desse valor correspondente à diferença entre o patrimônio do condenado e o rendimento lícito por ele
ao ferido, porque vai se pressupor nessa hipótese que essa diferença seja produto de ilícito, justamente desse ilícito com pena máxima superior a 6 anos. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. E também todos os bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal, porque ele pode passar aí para laranjas, né? Vende por um preço baratinho ali, tudo simuladamente. Então, isso daí pode ser considerado também o seu patrimônio. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do seu patrimônio. Claro, tem que ser dada a oportunidade a ele. Vamos supor que ele diga o seguinte: olha, eu tenho 5 milhões realmente, ganho 5 mil por mês e tenho 5 milhões de patrimônio. Entretanto, o senhor herdei, não é? Herdei ou consegui de uma outra atividade ilícita. Pode ser, aí vai ter que dar a oportunidade a ele para provar que aí, neste caso, não haverá, então, esta perda. Parágrafo 3º. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Então o MP é que vai indicar aí, tá bom? E inclusive o MP vai fazer esse cálculo, indicar a diferença apurada e o MP vai requerer expressamente na denúncia esta perda a que se refere o artigo 91, letra A. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deverá declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Perfeito. E aí, então, o juiz vai ter que analisar tudo isso, claro, no curso do processo e na sentença condenatória ele vai declarar o valor dessa diferença que foi apurada e especificar, não é, os bens que, porventura, ali ele tenha decretado como perda. Certo? Então, tudo isso vem na sentença. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramitação penal, justiça estadual ou justiça federal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, ou a moral ou a ordem pública, e nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes, tá bom? Então aqui é mais para atingir realmente as organizações criminosas e as milícias, que vão perder, né, esses instrumentos utilizados para a prática de crimes. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Primeiro, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, isso é importante, então isso aqui pode cair na sua prova. Aliás, é muito comum que caia este efeito da condenação, justamente porque ele tem duas hipóteses aí. Então, pode-se perguntar lá, o funcionário público perde o cargo, perde a função pública, o político perde o mandato eletivo como efeito da condenação? Quando? Aí ele diz, primeiro, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Vamos pegar o exemplo do peculato, não é? Você tem lá um peculato, artigo 312 do Código Penal, peculato, a pena do peculato é de 2 a 12 anos, né? A pena privativa de liberdade, 2 a 12 anos. Então vamos supor que um funcionário público praticou um peculato, foi condenado por peculato a uma pena mínima de 2 anos. Já entra aqui, porque foi aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, ele pegou 2, porque é a pena mínima do peculato, e o crime aí foi praticado com violação de dever para com a administração pública, justamente porque se trata de um crime praticado por funcionário público contra a administração. Então, numa condenação por peculato, ele já perderia o cargo. Peculato, furto, peculato, apropriação, ele já perderia o cargo. Tá bom? E também ele perde o cargo, ou a função pública, ou o mandato eletivo, quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, nos demais casos. Então, vamos imaginar que o funcionário público foi condenado por tráfico de drogas. Artigo 33... da Lei 11.346, né? 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Ele foi condenado lá no artigo 33, a pena é de 5 a 15 anos, né? No tráfico, mais a multa.
Vamos supor que ele pegou a pena mínima, 5 anos pelo tráfico. Ele já perde o cargo, mesmo o tráfico não tendo nenhuma conexão com o seu dever ou nenhuma conexão com a administração pública. Ele é traficante, é um excelente funcionário público, só que nas horas vagas ele é traficante. Aí ele foi condenado pelo tráfico, perde o cargo, a função pública, justamente porque é um crime comum e ele foi condenado a uma pena por tempo superior a 4 anos. Se fosse um crime funcional, se ele for condenado a uma pena igual ou superior a 1 ano, e este crime foi praticado com abuso de poder ou violação de dever para com a administração, ele perde o cargo, a função pública ou o mandato eletivo. Artigo 92. São também efeitos da condenação. Inciso 2º. A incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou também contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Então, ele diz aqui o seguinte, a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar. Então, por exemplo, o marido bateu na mulher, entraria aqui. Ele perde, né? Isso foi colocado, inclusive, por conta da violência doméstica. Ele perde o poder familiar. Aí você vai dizer o seguinte, mas o que tem a ver com o poder familiar? Tem a ver que ele agrediu o cônjuge que igualmente tem o poder familiar, é o que está aqui. Incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder. Tá bom? Ou ainda contra filho, contra filha, ou descendente, ou contra tutelado ou curatelado. E terceiro, também efeito da condenação, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata esse artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então isso é muito comum perguntar se o efeito da condenação é automático ou não. Embora a lei diz é efeito da condenação, né? Ocorrerá, muitas vezes ele dá aí com a ênfase na obrigatoriedade, mas ele diz aí, não são automáticos, devem ser motivadamente declarados na sentença. E se porventura o juiz não declara, hein, a gente pode até entrar com embargos de declaração, tá pessoal? Ou apelar diretamente. Perfeito? Então estamos aqui trabalhados aí, efeitos da condenação. Tá bom, pessoal? Vamos ficando por aqui. Logo mais voltamos com mais assuntos importantes. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então se inscrevam no nosso canal, deixem aí o seu like, façam os seus comentários, que também é muito importante para nós, e clique aí no sininho para receber as notificações, ok?